mais profundo abismo, ali estaria o Senhor. Se ele subisse no mais alto possível, o Senhor estaria ali. E ele faz uma pergunta: Senhor, aonde eu posso esconder da tua presença? Não há lugar nenhum que nós possamos esconder da presença do Senhor. E talvez você chegou aqui essa noite, diante de alguma situação, diante de algum momento da sua vida, que você pensa que está só. Talvez o ânimo não esteja da mesma forma, talvez a sua credulidade não esteja da mesma maneira, mas eu quero começar essa noite dizendo para você: em todos os momentos Deus está com você. Não é pelo que nós sentimos ou pensamos, mas é porque Ele prometeu que todos os dias, até o fim dos dias, Ele estaria conosco em todo o tempo. Essa noite nós vamos falar um pouco sobre aprendendo a discernir os tempos e as estações em nossa vida. O texto que nós vamos usar como base está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É um texto conhecido que em vários momentos, talvez, da nossa vida cristã, nós lembramos dele, nós até recitamos ele, e eu gostaria de refletir nas verdades que Salomão nos ensina e nos direciona nesse texto. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: tempo para tudo. No versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. A versão mais precisa diz: há um tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço? Via a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem com ela. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor do que o homem, do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Nós vamos até o versículo 14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aleluia. Queridos, eu gostaria, antes que nós mergulhássemos aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, eu gostaria de ler dois outros textos, que nós vemos um contexto de discernimento do tempo, do momento que está se passando. Coloque lá em Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. É um contexto onde está Jesus, e ele está ali junto aos fariseus. E Jesus então fala algo aos fariseus. O texto diz assim, a partir do versículo 1:
Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Aqui é um contexto onde, mais uma vez, os fariseus chegam para testar Jesus. E Jesus fala para eles o seguinte: olha, vocês sabem discernir o dia que vai fazer sol e o dia que vai chover, que vai ter tempestade, por você olhar o tempo. Jesus fala para eles: olha, vocês sabem discernir o tempo natural. Então, quando vocês olham para o céu e vê que o céu está nublado, vocês dizem: olha, vai chover com certeza. Mas, contudo, vocês não sabem discernir o tempo que você está vivendo. Que tempo era esse? O tempo da visitação do Messias. O tempo de Jesus se revelar a eles. Quem eram os fariseus? O nome fariseu vem do hebraico parush, que quer dizer separado, ou aquele que interpreta. O fariseu eram judeus, que eles tinham uma responsabilidade de ensinar ao povo os princípios de Deus e como ele praticar esses princípios na sua vida cotidiana. Então, a finalidade, a missão dos fariseus era interpretar o que Deus queria direcionar ao povo. E Jesus, então, nesse contexto, ele fala: olha, vocês sabem discernir as coisas naturais, os tempos naturais, quando olham para o céu, mas vocês não sabem discernir as estações de Deus, o tempo de Deus para a humanidade. E ele fala, Jesus, ele diz assim: olha, só vai ser dado um sinal, o sinal de Jonas. O sinal é esse, que ele iria morrer e ficar 3 dias morto e depois ia ressuscitar. Jonas foi engolido pelo grande peixe e ficou 3 dias no ventre do peixe, e depois o peixe o vomitou. Então Jonas, voltou ali, à existência. Jesus está falando isso para ele: esse sinal que vai. Foi esse sinal que ele deixou. Mas Jesus fala da importância de nós discernirmos, de nós entendermos os tempos e as estações de Deus na nossa vida. O outro texto que eu gostaria de ler, que também fala de tempo. Aqui nós vemos que nesse primeiro texto mostra pessoas que deveriam interpretar as coisas de Deus, o tempo de Deus, mas não faziam. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Diz assim: da tribo de Zaccar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento do quê? Dos tempos. E que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Olha só, é só o versículo anterior, que a gente vai falar só dessa tribo específica. Zaccar é um dos filhos de Jacó, é um filho de Lia, que ele nasce num momento conturbado, onde havia uma disputa entre Lia e Raquel, pelo amor de Jacó. Então Lia coloca esse nome nele. Zaccar significa recompensa, ou aquele que dá recompensa. E no texto que nós lemos, diz que eram homens que sabiam discernir o tempo. Por isso, eles falavam que Israel deveria
fazer. Primeira coisa que nós aprendemos com esses homens. Quando nós aprendemos a discernir os tempos e as estações nas nossas vidas, nós vamos saber o que fazer. E quando nós sabemos o que fazer em Deus, nós seremos recompensados. Todo tempo, toda estação que você passar, eu quero liberar sobre a sua vida. Deus vai te dar recompensas. Todas elas. Se eu não sabe o que estou passando, não sabe o que eu estou dizendo, eu quero declarar que vai estartar na sua vida um tempo de recompensa, de presentes inesperados, de coisas que você nem imagina, Deus vai fazer na sua vida. Mas Deus, Ele quer nos ensinar a discernir esse tempo. Ensinar a discernir as estações na nossa vida. Diga para o seu irmão, as estações da vida não são opcionais, são obrigatórias. Queridos, se nós nascemos, desde o momento que nós nascemos, as estações da vida, elas vão trabalhar em nós vamos passar por ela. E é isso que Salomão está falando em Eclesiastes 3. Então, o primeiro princípio, para que eu aprenda a discernir os tempos e as estações na minha vida, é entender que tudo tem o seu tempo certo. A palavra aqui, para tudo, em hebraico é kol, que não é apenas uma totalidade, mas é uma totalidade completa, não tem exceção. É tudo mesmo. Até isso você pensou agora, está inserido dentro desse tudo. Primeiro princípio que nós temos que aprender é que tudo tem o seu tempo, mas esse não é o meu tempo, é o tempo estabelecido por Deus. Não adianta tentarmos entender, compreender, nós temos que aceitar que tudo tem o seu tempo, e um tempo estabelecido pelo Senhor. O momento que você está vivendo foi estabelecido por Deus, foi Deus que determinou, foi Deus que está no controle de tudo, foi Ele que está fazendo na sua vida. E Salomão começa então, estabelecendo essa verdade, que tudo tem seu tempo certo, exato. Nós temos que entender isso. Muitas vezes nós lutamos com nós mesmos, nós lutamos com Deus para entender o que nós passamos, para entender a estação que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que vem no nosso coração é: por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso é dessa forma? E nós temos que entender que tudo tem o seu tempo certo. Coloca o versículo 1, por favor, de novo, de Eclesiastes. Porque Salomão, ele diz duas coisas: tudo tem o teu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga para o seu irmão: para todo propósito da sua vida, tem um tempo certo. Queridos, a palavra diz que os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Nós somos um propósito de Deus. Ainda que muitas vezes nós pensamos: não, mas eu sou um desejo, né, dos meus pais, eles desejaram me ter, ou talvez não me desejaram ter. Mas eu quero te dizer que tem algo que vai muito mais além do que o natural. Deus desejou você. Jeremias capítulo 1 diz que antes que nós fôssemos gerados,
Deus já sabia todos os nossos dias. É um pouco complexo, porque nós somos limitados. Nós não conseguimos entender e compreender, mas Deus, Ele conhece e tem um propósito na nossa vida. E todo propósito, ele vai se cumprir. Todo propósito, ele vai ser realizado. Quer queiramos ou não, Ele é soberano. A palavra diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Não é de nós, é dele. E o Salomão começa justamente o texto falando sobre isso. Tudo tem um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo que acontece já tem um tempo determinado, já tem um tempo estabelecido, e estabelecido por Ele, que criou todas as coisas. E nós esquecemos disso. Nós começamos a olhar no nosso olhar humano. E nós temos que olhar na ótica de Deus, que é Ele que faz todas as coisas. Esse é o primeiro princípio. O segundo aspecto, que para que nós possamos aprender a discernir o tempo e as estações, nós temos que entender e conhecer as estações. Nós só compreendemos aquilo que nós conhecemos. Aquilo que não tem conhecimento, não tem revelação. Não existe revelação sem conhecimento. Por isso que Deus é enfático em dizer que nós temos que prosseguir em conhecer a Ele. É conhecimento. E Salomão então, ele começa a descrever as estações da vida humana. Diga para o seu irmão, não é da sua vida, é de todos nós. É da vida de toda a humanidade, o que acontece, quais as estações que nós presenciamos dia após dia. E a partir do versículo 2, ele começa a descrever essas estações. E ele elenca 14 pares opostos aqui. E eu separei em 7 estações. Ele faz um confronto entre algo que é bom e algo que é ruim. E ele vai descrevendo. E nós vamos aqui, versículo por versículo. Versículo 2. É a primeira estação. Há tempo de nascer e há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Primeira estação. Primeira estação que nós temos é a estação da vida e da morte. Tudo nasce e morre. Esse é o primeiro princípio que Salomão ensina. Nessa estação, nós aprendemos que nós somos limitados. Todos nós nascemos um dia, mas um dia chegará a nossa hora. Uns falam, tomara que o arrebatamento aconteça, né? Mas chegará um dia que nós iremos para o Pai. Isso fala da limitação humana. É uma estação que mostra para nós que nós não somos nada sem Ele. É uma situação que revela o que é o homem. O que somos nós? Nós temos um início, mas temos um final já estabelecido. Não sabemos o dia que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer.
Então essa primeira estação, ela representa isso. Só que ela fala de outra coisa também. Ela fala de semeio e de colheita. Diz assim, nessa estação, eu aprendo processo. Não é algo rápido, não é algo veloz, é um processo. Quando você semeia, né? Hoje pela manhã, o pastor Devani citou o exemplo dele lá, né? Quando era na roça, né, pastor Devani? Que sabia o valor da semente. Mas semente é um processo, você planta, não é instantâneo. Não é algo que você fala assim, não, nasceu, que legal. Tem um tempo, tem um processo que acontece. Então fala desse processo. Mas Jesus mesmo disse, se a semente não morrer, não poderá nascer, crescer e frutificar. Princípio de Deus, todo o processo fala de morte. Na primeira estação eu aprendo que eu preciso morrer para que ele viva e eu frutifique. Todos nós passamos por processo, eu não sei o processo que você está passando, mas todos nós passamos. E todo processo passa. Versículo 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Oh, legal, pastor, achei uma brecha para me matar. Não, com palavras, com isso não. Matar aqui, o verbo no hebraico, é que há tempo que mortes acontecem. A expressão aqui está vinculada à morte que ocorre numa guerra, a morte que ocorre num acidente. É isso que Salomão está falando. Olha, há momentos que vão acontecer morte, que está além de você, vai acontecer perca, alguém vai morrer, que tem um vínculo com você. Ele está falando é isso, não é nos dando o direito de matar. Tanto é que esse verbo no hebraico é diferente do que está lá em não matarás, tá? Então assim, é contexto diferente. Ele fala momentos que nós vamos ter luto, nós vamos ter mortes à nossa volta. Mas também há momento de cura. Essa estação é a estação da ação e da construção. É o tempo onde nós entendemos que existe ruptura, mas existe restauração. Existe ferida, mas existe a cura. Nessa estação nós entendemos isso, mas a humanidade passa por ela. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Essa é a estação das emoções e do afeto. O irmão falou que no louvor, né? Que está bom a gente alegra. Se está ruim a gente se alegra. Existe a estação das emoções. Mas por muito tempo, a humanidade tentou esquecer as emoções e focar no racionalismo. E nós somos homens, talvez a gente tenha dificuldade muito mais de passar nessa estação da emoção, porque a gente tem emoção, né? Nós aprendemos que a gente não pode demonstrar emoção, porque emoção é fragilidade, e o homem não pode ser frágil. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas emoções, mas nós temos que compartilhar com as pessoas certas. Nós temos as nossas emoções e há uma estação onde as emoções estão afloradas. Talvez, né? Os irmãos me permitam dizer, a mulher está mais acostumada, porque todo mês ela tem um período que ela está nessas emoções mais afloradas, né? Nós não, nós nunca temos emoções, né? E aí que mora o problema, que a gente passa pela estação das emoções, que nossas emoções vão estar afloradas. Existe essa
nós precisamos nos derramar nesse tempo, na presença do Senhor. Porque é Ele que sara e restaura todas as emoções. No versículo 5, nós vamos para outra estação. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Essa estação é a estação das decisões e reorganizações. Tempo de espalhar pedra, espalhar o que se tem e ajuntar o que se tem. Há momentos da vida que nós vamos ter que tomar decisões. Nós precisamos entender isso. Há momentos da vida que nós vamos ter que levantar e nos reorganizar. A apóstola Valnice Milhomens, ela tem uma frase que ficou marcada, que ela disse assim, que quando nós achamos que nós estamos bons em uma área, Deus mostra outra área para Ele trabalhar na nossa vida. A estação que é de reorganizar, não é porque tem algo errado, é porque tem algo bagunçado, e precisa ser reordenado, precisa ser reorganizado, e o texto fala justamente sobre isso, que nós vamos ter que decidir muitas vezes nos reorganizar, nos realinharmos com aquilo que Deus quer na nossa vida. Essa estação, as pessoas vão passar por ela. Versículo 6, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. A estação das escolhas e das perdas. Talvez você chegou aqui e você perdeu algo recentemente. E toda perda, ela causa dor. Mas quando nós estamos em Deus, toda perda, ela é recomposta com restituição. Mas há momentos que nós vamos perder, e nós vamos precisar aprender a escolher. E o Salomão, ele está falando justamente isso. Que é o momento que nós temos que buscar. E é o momento que nós vamos perder. E nós temos que compreender isso em Deus. E temos que buscar discernimento nele, para que nós não sejamos atingidos pelo aquilo que nós estamos perdendo, que aquilo que nós estamos perdendo não venha parar a nossa jornada, a nossa caminhada, é só buscando nele. Salomão, ele continua e ele diz assim, tempo de rasgar e tempo de coser, costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Essa estação é a estação da ruptura, mas da reconciliação. Tem tempo na sua vida que você vai ter que rasgar suas vestes. Aqui o rasgar fala de humilhação diante do Senhor. Rasgar as vestes na palavra nos mostra tempo de luto. Então há tempo de luto, mas há tempo também que o luto será removido e um óleo de alegria será derramado sobre a nossa vida. Salomão, ele está falando isso, que é momento que tem coisas que nós vamos romper na nossa vida, vai causar ruptura, mas também Deus vai reconciliar tudo aquilo que foi rompido, que não era para ser rompido. Deus vai reconciliar tudo aquilo que foi um dia roubado da sua vida. Existe essa estação, e nós temos que entender isso, que o Senhor
nos leva a edificar coisas novas, nos leva a costurar tudo aquilo que precisa ser consertado. Essa é a estação. E Salomão, ele continua, e ele diz: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Essa estação é a estação das relações coletivas. O segundo maior mandamento, o primeiro maior mandamento, está ligado a amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se amado? Parece meio alto ego, né? Mas você tem se amado? Você tem cuidado de você? Você tem gastado um tempo com você? Jesus diz: ama o próximo como a ti mesmo. É impossível amar o próximo se eu não tiver amor para comigo. E aqui essa estação é a estação do amor. Há tempo de amar, mas também há tempo de afastar. Aqui fala de convívio com respeito. Nós precisamos entender o tempo do outro também. Às vezes nós queremos o tempo todo cercar e o outro está vivendo um momento que ele está, stop please. Vai lá. Foi para o senhor, pastor Luiz. Então assim, e a gente tem que entender que nem todo tempo é o tempo de ficar próximo. Nem todo tempo é o tempo de ficar junto. E essa estação fala isso. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Não é do ódio, mas está querendo dizer, olha, há tempo de você afastar, de você não se aproximar, de respeitar o tempo do outro. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Vai ter tempo de conflito, que vai além do que nós queremos, que é determinado por outros. Esse dia aqui pertinho, né? A gente acha, né? Começou, acho que uns 4, 5 anos atrás, né? Com a guerra lá na Ucrânia, está longe, né? Está longe. O negócio pegou pertinho aqui. Que não é algo que é determinado por nós, é um tempo de guerra. E Jesus falou isso, que a segunda vinda dele seria marcado por guerras, por conflitos, mas também há tempo de paz. Não são todos os dias de guerra. Tem pessoas que você vai conversar com ela, você sai deprimido. Todo dia é guerra. Irmão, estou numa guerra. Não, o inferno levantou. Você fala, meu Deus do céu. Bom dia, irmão. Bom dia para quem? Nossa, estou em uma guerra. Existe tempo de guerra, mas existe tempo de paz, gente. Existe o deserto, mas existe também Canaã. O deserto é o lugar onde nós somos testados e passamos por processo. Mas Canaã é o lugar que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Na sua vida tem essa estação também, eu quero te dizer. Sabe o que é isso? Vai ter na sua vida a estação de você viver coisas que você fala assim, que é isso? Que vai te assustar. O nome dele é Jeová Tsaleá. Aquele que dá presentes inesperados.
também, não é só guerra não, irmão, tem dia de curtir também, de paz. Não, enquanto estiver aqui, o couro vai comer. Enquanto estiver aqui, tal, vai morrer. Não, irmão. Ele está conosco. Existe o tempo da paz que sobrepassa todo entendimento. E Salomão continua. E ele passa a nos ensinar como nós então nos comportamos diante dessas estações. Última coisa que eu quero compartilhar essa noite com você. Beleza, primeiro foi o quê? Eu aprendi que tudo tem seu tempo. Segundo, que na vida tem estações, quais são elas? Terceiro, como lidar, como me comportar diante das estações? O que fazer diante dessas estações? Primeira coisa, e aí para ser ágil, o pastor Devani já pôs o pessoal do louvor para subir, aí eles ficam dando essa pressão para a gente terminar logo. Então assim, né? Primeira coisa, está lá no versículo 11. Ter humildade e reconhecer que somos limitados. Diz assim o texto: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra de Deus que Deus fez desde o princípio até o fim. Primeira coisa, para mim passar pelas estações, eu tenho que ter humildade. E reconhecer que eu não sou nada. Sou limitado. Ainda que eu tenha uma perspectiva do que Deus quer para a minha vida, Ele tem muito mais além. A palavra diz que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Nós temos que reconhecer, Senhor, eu sou limitado. Eu não estou conseguindo diante dessa estação. Eu preciso do Senhor. Nós temos que sermos humildes. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, e a soberba a ruína. Humildade não é pobreza. Humildade é reconhecer que sem Ele não somos nada, que sem Ele nada podemos, que sem Ele, o que seria de nós? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Humildade é isso. Segundo, viver com gratidão e alegria no presente. Versículo 12, depois leia. Vivo hoje. Nós vivemos apegado no ontem ou no amanhã, mas esquecemos que todas as manhãs é nos dado uma nova oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Nas estações nós temos que buscar ter gratidão ao Senhor. Foi feita uma pergunta aqui hoje. Uma pergunta não, perdão. Salmo 126. O que o Senhor tem feito na sua vida? Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos felizes e cantando. Oh Senhor, é a gratidão a Ele. Não importa a estação, nós temos que falar obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor foi a nossa pedra de ajuda. O Senhor foi o nosso sustentáculo para discernirmos as estações da nossa vida. Nós temos que ter gratidão a Ele. E último, terceiro, está no versículo 14, o temor ao Senhor. Ter temor a Deus não é ter medo dEle. Nossa, se eu fizer isso, Deus vai me castigar.
Isso que eu estou passando é porque eu fiz isso. Queridos, escuta o que eu vou te dizer. Independente do que você fez, ou do que você vai fazer, já foi pago na cruz do Calvário. Tudo foi pago. Colossenses diz: a escrita de dívida que havia contra nós foi levada ao madeiro e foi destruída. Não há mais. Temos que sair dessa condicionante. E temos que entender que Deus não tem amor. Deus é amor. É a essência dele. E nós temos que ter temor, respeito a esse Deus soberano. Isso vai fazer que as estações passem na nossa vida. É o temor a Ele, é o reconhecimento de quem Ele é. Simplesmente porque Ele é, não é pelo que Ele faz na nossa vida. Deus não é o que Ele faz na sua vida. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aquele que formou todas as coisas que existem e que vão existir, aquele que é onipotente, onisciente e onipresente. É Ele. Se coloque de pé e nós vamos orar. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece os nossos desafios. Deus me dá essa palavra num tempo de crise. E domingo passado, o pastor Devani chegou em mim e perguntou assim: o senhor usa relógio? O pastor Devani, se tiver, eu uso. E ele me deu esse relógio. Nós temos que entender como que Deus age. Ele me ligou na segunda-feira ou na terça, eu não recordo. Quando ele me ligou, ele falou: ministra domingo às 18h30. Deus trouxe na minha mente o tempo. E essa palavra que Ele tinha ministrado ao meu coração. Queridos, todos nós passamos por estações que nós não gostaríamos de passar. O Ministério do Louvor vai orar ao Senhor, adorar o Senhor com a canção. E você que está vivendo um tempo que você não tem entendido, que você está vivendo um tempo que você acha, não podia ser assim, tinha que ser diferente. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Não é para te expor, é como um ato profético. Que essa estação você está colocando diante do Senhor. Que essa estação você está apresentando ao Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Você que está passando uma estação que você não tem entendido, não tem compreendido, ou até mesmo você que está passando